Domingo, dia 10 de agosto de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Quero desejar a todos os amigos um feliz Dia dos Pais, que comemorem em família, que curtam o ambiente familiar, e aqueles que, por infelicidade, já perderam seus pais queridos, que curtam eles na cabeça com muita saudade, muito sentimento, porque isso é o que vale. Isso é o que nos traz a vida. Uma convivência em família, a amizade, a confraternização, porque quando formos embora, meus amigos, tenho certeza que nada levaremos, a não ser a lembrança do que viveu. Só isso. Aliás, é bom lembrar que tem alguém que não vai poder curtir um Dia dos Pais como realmente queria. Nós estamos falando, evidentemente, do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que precisa pedir autorização para um certo alguém para que seus familiares o visite, para que seus filhos venham lhe dar um abraço. Mesmo todos nós sabendo que o Eduardo não pode. E é muito ruim para um pai não poder receber o abraço de um filho querido. Mas este é o momento que nós estamos vivendo. Isto resume muito bem o que está acontecendo com o Brasil. Não é somente uma questão política, ideológica, é uma desumanização entre os poderes com o povo. Porque o povo é aquele que realmente sabe de sua realidade, que pode curtir a família e os amigos quando dá, porque na maior parte do tempo tem que ralar para carregar essa vida nas costas e dar sustento aos seus filhos. Enquanto os que estão nas torres de marfim se julgam inabaláveis, inatacados, e com aquela falsa ideia de que pode determinar o que os outros podem fazer ou não. Lê do engano e mais cedo ou mais tarde eles vão descobrir outra realidade. A realidade de se sentir preso, impedido, sem poder ir e vir para onde quer, por conta de uma lei Magnitsky, por exemplo. Eles vão descobrir como é difícil ficar impedido de exercer a plena liberdade. Liberdade que nesse momento Jair Messias Bolsonaro, sem nada ter feito, absolutamente nada ter feito, está impedido de poder usufruir do convívio familiar como gostaria. E impedido, evidentemente, de expor suas ideias, de se manifestar e dirigir essa nação como ele deveria estar dirigindo até hoje, se não fosse interferências vindas do governo de Joe Biden, como demonstrados aí pelo Mike Pence nessa semana que passou. Mas tudo isso será passado a limpo, tenham certeza, mais cedo ou mais tarde as coisas vão mudar. E quem é que garante que não vai começar essa semana ainda? Porque essa semana promete ser uma semana tensa, mais uma semana tensa, diga-se de passagem. Porque o processo do fim do mundo contra o nosso presidente Jair Bolsonaro, por uma supostíssima ideia de tentar dar um golpe de Estado, vai entrar em sua etapa decisiva. Os 7 réus do Núcleo 1, considerado crucial para o desenvolvimento do tal plano de golpe, que só não deu certo porque o táxi não chegou, tem até quarta-feira para apresentar as alegações finais ao Supremo Ministro, o que nada servirá para porcaria nenhuma, vou falar assim, não servirá para nada, já que o desejo canino daquele ministro é condenar todos eles, colocando o maior líder político do Brasil atrás das grades. Será que vai conseguir? Esta é a última oportunidade em vão
das defesas se apresentarem argumentos na tentativa de convencer os ministros da segunda turma, né, de que os réus não tiveram culpa. Eles vão poder apresentar os fatos e esperar que os 5 ministros decidam. A pergunta que fica é a seguinte: será que esses 5 ministros da primeira turma, eu falei segunda turma, né? A primeira turma. Será que esses 5 ministros, que representam aí a turminha do Inácio, terão realmente peito de assumir a bronca e encarar o troco que deverá chegar dos Estados Unidos? Ou inventarão algum motivo para postergar decisões, ou até mesmo, quem sabe, aceitar sugestões que já foram passadas a eles? Umas sugestões, digamos assim, magníficas, né? De enviar todo o processo para a primeira instância. Será que isso pode acontecer? Tudo é possível, porque uma coisa é certa, que eles estão recebendo recado praticamente dia sim, dia não, dos Estados Unidos. Estão. Todo mundo tem falado durante essa semana sobre a esposa daquele ministro, que deve ser a próxima. Isso é um recado. Olha, é ela a próxima, hein? Pense bem. É mais ou menos assim. Parece que aquele ministro está começando a sentir o gostinho do que é coação. É somente um questionamento, pois, pelo andar da carruagem, os ministros supremos e o próprio governo brasileiro já sabem o risco que correm e devem estar calculando o tamanho reverso de uma decisão que punirá a maioria esmagadora da população também, que vê, obviamente, Jair Bolsonaro a grande esperança de trazer a verdadeira democracia brasileira de volta ao país. As manchetes são diárias e não deixam dúvidas de que Donald Trump tem muitas fichas na gaveta para justamente jogar com o Brasil. E do lado de cá, o Inácio só tem as narrativas ao seu lado, cheia de bravatas e promessas baratas que não convencem mais ninguém, nem mesmo os mais militantes do petismo. A imprensa vai passando verniz de soberania do Brasil, como se fosse aí um disco rachado e repetitivo, mesmo sabendo que esta harmonia tem dias contados para acabar. Mas mesmo assim vai cumprindo o prometido em troco do vil metal. O problema é que o Brasil atravessa um turbilhão político, diplomático e econômico que expõe ao mesmo tempo a fragilidade do governo, o desgoverno, né, do Inácio, a arrogância do Supremo e a completa ausência de estratégia para lidar com o cenário internacional. Os últimos dias revelam aí um triplo colapso: confronto aberto com os Estados Unidos, humilhação diplomática do Supremo e uma aposta econômica e ideológica que ameaça o bolso de todos os brasileiros. O estopim veio ontem, quando o vice-secretário de Estado norte-americano Christopher Landau jogou luz sobre a realidade incômoda, mostrando que o executivo e o legislativo brasileiro vivem de joelhos diante um judiciário intocável, liderado por figuras como aquele ministro, que concentram poder sem qualquer controle. A resposta do Planalto foi inflamada: o Brasil não se curvará a pressões externas. Ah, meu Deus, que coisa, hein? Abalou o mercado financeiro mundial. No entanto, por trás da retórica patriótica, né, o objetivo é claro: proteger a engrenagem política que mantém a atual estrutura de poder, mesmo sob as denúncias internacionais de censura, perseguição, aparelhamento institucional.
Esse paralelo, melhor dizendo, em paralelo, o Supremo Tribunal protagonizou um vexame que foi abafado pela imprensa, pois integrantes da corte tentaram aí sondar, né? Tudo no sigilo, tentaram descobrir discretamente, buscando autoridades americanas para saber sobre a possibilidade de sanções pessoais contra outros ministros. O resultado foi devastador, com o silêncio calculado do governo americano e nenhuma garantia de alívio. Claro, eles estão com a faca no peito. Fontes em Washington afirmam que todas as opções continuam sobre a mesa, inclusive a aplicação da lei Magnitsky contra outras autoridades brasileiras, todos envolvidos em abusos de direitos humanos e corrupção. O episódio revelou medo dentro do Supremo. Mas se não há culpa, se não existe culpa, por que tanto esforço para medir a temperatura de sanções? Medo de quê? A manobra fracassada expôs que, fora do Brasil, o poder de toga não intimida ninguém. Lá fora, prevalece a política externa e o interesse nacional americano. Não a vaidade de ministros blindados, como aqui no Brasil. Enquanto o campo político se incendiava nessa semana, o Inácio investia tempo e capital político em mais uma fantasia geopolítica: libertar o Brasil da dependência do dólar. Na prática, a realidade é que não existe alternativa viável no curto prazo e nem no médio prazo. O real é fraco e instável. O yuan chinês, controlado politicamente por Pequim, não tem transparência ou segurança para investidores. Para que o yuan pudesse se tornar uma alternativa internacional, o próprio governo de Xi Jinping teria que parar de controlar sua Receita Federal, estabilizar sua moeda, para depois começar a garimpar credibilidade, o que levaria algumas décadas. O que muitos esquecem é que o poder econômico americano não está somente na predominância do dólar, mas principalmente no seu mercado interno de consumo. Para quem não sabe, com uma renda per capita em torno de 75 mil dólares ao ano, essa é a média do que o americano ganha ao ano, os Estados Unidos, sozinho, se tornou o país mais consumidor, o que sustenta a economia de muitos países. E a China, que o diga. A própria China, por exemplo, possui uma população de cerca de 1,3 bilhão de habitantes, mas em compensação com uma renda per capita em torno de 16 mil dólares ao ano. E com esse valor, ela não consegue competir com os Estados Unidos nem de perto. Mesmo assim, os americanos não ficariam inertes assistindo uma tentativa de destruição. Sem impedir, evidentemente, não é? O resultado disso é o seguinte: o país se aproxima perigosamente da China, o país que eu digo é o Brasil, se aproxima da China e do BRICS, trocando a influência de Washington pela tutela de Pequim. Um movimento que vai provocando retaliações econômicas dos Estados Unidos, afastamento de investidores e, claro, a consequente fragilização da economia doméstica. Os especialistas alertam: esta aventura da desdolarização pode resultar em exportações encarecidas, fuga de capitais e inflação, forçando o Banco Central a subir juros e tornando a vida do brasileiro insustentável. Fato é que os Estados Unidos e o Brasil caminham para um confronto diplomático com o potencial de gerar sanções, isolamento e prejuízos comerciais.
E no meio desse jogo, o cidadão comum é quem arca com a conta, seja através da inflação, ou do desemprego, ou principalmente com a perda da liberdade. O Inácio e seus aliados se escondem atrás de discursos vazios e movimentos simbólicos para manter aí um controle interno. Mas cada passo revela muito mais a fragilidade externa. Os Estados Unidos estão observando, né? O Supremo teme, está com medo, e a economia está sangrando. Portanto, o Brasil está numa encruzilhada e qualquer direção escolhida hoje parece levar ao abismo. Então, esse é o cenário do momento. Por isso, essa semana promete ser tensa mais uma vez, por conta do que vai se iniciar lá no Supremo, e o mundo vai estar de olho. Hoje nós podemos dizer que sim, o mundo está de olho, porque aquele ministro virou notícia mundial. Não é só no Brasil e Estados Unidos, não. A Europa toda, a Ásia também já sabe o que aquele ministro tem feito. E tudo vai gerar consequências. E as cartas que Donald Trump tem sobre a mesa, elas são pinçadas de acordo a cada movimento do Supremo. Elas são pinçadas de acordo a cada movimento do Inácio. E eles vão dando os recados. A mulher daquele ministro está na ponta do alvo, na linha de tiro. Um outro ministro já está pensando em sair. Já está pedindo para sair. Quer virar embaixador. Porque já sabe que ele também é o próximo da turma. Donald Trump não nasceu ontem. Sabe muito bem como jogar o jogo. Ele é um jogador nato, né? Experiência em negócios invejáveis e sabe muito bem o que está fazendo. É a nossa pressa que faz com que a coisa fique mais tensa. Mas se tivermos paciência, se tivermos calma, nós poderemos assistir, quem sabe, uma mudança radical no que está acontecendo no Brasil nos próximos meses, vamos dizer assim. É isso que eu acredito, é nisso que eu acredito e tenho certeza que é isso que vocês querem também. Então, por hoje é só. Mais uma vez desejando um feliz Dia dos Pais a todos. Peço para que vocês deixem os likes, se inscrevam no canal se ainda não estiverem. Convidem seus amigos para acompanhar o Terra Brasilis News. Quase me engasguei, né? E quem puder ajudar o canal, pelo amor de Deus, me ajude. A coisa está difícil, não sai do lugar, né? Mas a gente insiste porque vale a pena, ok? Espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.